Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Henrique Oliveira, eu sou engenheiro mecânico e atuo mais precisamente na área de melhoria contínua, né? Tenho alguns cursos na área aí, mas não é importante, o importante aqui não é falar de mim, é falar sobre vocês. Mas só para que vocês saibam, sou Black Belt, especialista Lean, né? A parte de Kaizen também, ISO, Programa 5S, algumas coisas aí para poder estar trabalhando com melhoria contínua. Atualmente eu sou coordenador numa empresa multinacional aqui de Americana, do Polo Têxtil, no interior aqui de São Paulo, né? Eu tenho diretamente aí mais de 60 funcionários e uns aproximadamente 25 funcionários indireto, então que está sobre a minha liderança todos os dias aí. Mas isso é só para vocês entenderem um pouquinho quem está falando aqui com vocês. Eu gostaria então de, neste momento, nessa palestra, compartilhar um conteúdo com vocês que fez muita diferença para a minha vida. Eu sei que vocês agora estão na faculdade, né, no ano letivo de aula. E a minha provocação, a minha pergunta para vocês é a seguinte: é dizer para vocês que o diploma de vocês não garante o sucesso. E por mais que pareça contraintuitivo para algumas pessoas, eu acredito que outras já entenderam como o jogo funciona. Henrique, por que você está dizendo que o diploma não garante sucesso? Porque já passou o período, já passou a fase em que ter uma faculdade era um diferencial. Há muito tempo atrás, quando você tinha uma faculdade, você estava muito à frente dos outros competidores, né, dos outros concorrentes para as vagas de trabalho. Depois passou-se um tempo que era a faculdade e uma pós-graduação. Passou-se mais um pouquinho a faculdade, a pós-graduação e o inglês. Agora, hoje em dia, é quase que o básico você ter uma faculdade, uma pós-graduação e o inglês para muitas vagas, né? Eles exigem muitas coisas. Mas o que eu quero falar para vocês é que o currículo ajuda a ter uma faculdade? Ele ajuda no primeiro momento, apenas na sua chamada, até você chegar até a vaga, até você estar trabalhando. Mas a partir daí, o seu sucesso, tá? E aqui nós vamos falar de sucesso na carreira, dentro de uma indústria, né? Para a questão do empreendedorismo, tenho certeza que haverá outras palestras falando sobre isso, mas dentro da carreira. E eu quero separar aqui, falar com você 3 pontos, que são os pontos fundamentais que eu falo para as pessoas dentro do curso de melhoria contínua. Um dos cursos que eu trabalhei dentro da empresa Podium Treinamentos, que é uma empresa que eu forneço treinamentos. Bom, primeira provocação, né? O seu diploma ele não garante o seu resultado. Então, dentro disso, nós vamos desdobrar agora em 3 pontos e eu espero sinceramente que ao findar dessa palestra, dessa conversa que nós vamos ter aqui, que você possa ser com alguma sacada, com algum insight e que isso de fato possa fazer diferença para você. Então, o que garante o seu resultado? Primeiro, né, o seu resultado, a sua performance, as coisas que você entrega. Então, vamos supor que, né, todos aqui estamos trabalhando numa área técnica, seja você então, já seja um engenheiro, seja você um analista, um PCP da área de qualidade, de processos, independente da área que você esteja, ou até mesmo um operador de máquinas, ainda esteja, né, no chão de fábrica ou no administrativo, mas você ainda não está aonde você gostaria de chegar. Você ainda não está onde você gostaria de estar. Então você tem aí uma curva para chegar até essa sua vaga, até essa sua função, e eu quero te ajudar para que essa curva ela seja exponencial, para que você cresça de uma forma mais rápida. O primeiro ponto é, de fato, você gerar resultado. Aonde você está fazendo o que você faz. Então, entregue sempre mais do que o que pedirem para você. Se você é um analista de qualidade e te pediram para fazer um levantamento sobre algum determinado defeito, por exemplo, faça o melhor levantamento que você puder. Se puder, apresente com gráficos, separe, deixe estratificado. Se você tiver know-how para isso, né, já sugira, faça sugestão de melhorias para que essas melhorias possam estar acontecendo, envolva pessoas. Sempre entregue mais do que o que foi solicitado para vocês. Sempre entregue mais do que o que foi pedido para vocês. Esse é o primeiro ponto, você gerar resultado. Henrique, gerar resultado é o suficiente? De forma alguma. De forma alguma. Então, o seu diploma ele não garante o seu sucesso e gerar resultado também não garante o seu sucesso. Na verdade, ele é a menor parte
do sucesso que você pode ter na sua carreira? Eu diria que por volta de 10 a 15%. Henrique, você tá louco. O que você está falando não tem sentido. Será que não tem sentido? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você conhece que na sua empresa ou na sua família que são boas, muito boas no que fazem, mas nunca tiveram uma oportunidade de crescimento ou de melhoria na sua carreira? Pensa um pouquinho, e se você lembrar de alguém, você vai começar a perceber que faz sentido o que eu estou te falando. Que não é de fato ser apenas bom no que faz. Há outros elementos que nós vamos falar aqui. Isso se chama meritocracia. Se todas as pessoas que fossem boas no que fazem fossem promovidas. Mas nós sabemos que isso não é desta forma. Existem muitas pessoas que são muito boas no que fazem, que entregam muito mais conteúdo, muito mais resultado do que ele foi pedido, e ainda assim elas não conseguem evoluir, elas não conseguem dar o próximo passo, elas não conseguem ser promovidas, não conseguem ser reconhecidas, serem melhores remuneradas por isso. Por quê? Porque essa é uma parte muito pequena do seu sucesso. Então, o seu diploma não garante o seu resultado e nem os seus entregáveis, nem os seus resultados, nem as suas atividades. Qual que é o segundo ponto? Aí, representando aproximadamente 30% aí do seu sucesso exponencial na sua carreira. O segundo ponto é quando nós falamos sobre a percepção que as pessoas têm sobre você, sobre a sua imagem. Mas quando eu falo sobre a sua imagem, eu não estou dizendo a camisa, o relógio que você está usando, não. Estou dizendo a percepção que as pessoas têm sobre você. Lembra que eu falei há algum tempo atrás aqui que você precisa saber aonde você quer chegar e eu quero te ajudar a chegar nesse lugar de uma forma exponencial. Então suponha que hoje, vamos fazer uma análise aqui, que você é um analista de qualidade. Acima de você tem o supervisor, depois tem o coordenador, depois tem o gerente, depois tem o diretor da fábrica. E você quer, você almeja, né, daqui a alguns anos, 4, 5, 10 anos, chegar na função de diretor da empresa. Primeiro ponto, a primeira coisa que você precisa saber, quais são as qualidades, quais são as competências que você precisa para chegar nesta função. Então, provavelmente você vai precisar de ser um bom líder, exercer boa liderança, ter bom trabalho em equipe, ser bom com gestão de pessoas, talvez ter criatividade, ter alguém que saiba resolver conflitos, que seja bom em negociação, bom em adaptação de mercado. Então veja aqui algumas qualidades que as pessoas precisam ter para que chegue nessa função. E aí eu te pergunto, quais dessas qualidades você já tem? E aí você agora para e pensa e vai dizer assim, eu já sou um líder, né? Eu já exerço liderança. Não, eu também sou uma pessoa criativa. Eu sou uma pessoa que resolve conflitos, que resolve problemas. Mas será que você é de fato? Essa é a pergunta. Será que de fato você é? Será que as pessoas enxergam isso em você? O segundo ponto para o seu sucesso é a percepção que as pessoas têm de você. Não adianta você imaginar e achar que você é um líder se as pessoas não veem liderança em você. Não adianta você achar que você é alguém bom para trabalhar em equipe se as pessoas não acham que você é bom para trabalhar em equipe. Então, o segundo ponto é a percepção que as pessoas têm de você. Deixa eu te contar uma coisa. Na empresa a qual hoje eu sou coordenador, eu saí de estágio, pulei diversas etapas e fui direto para o coordenador. Por que isso aconteceu? Porque a percepção que as pessoas tinham de mim era de que eu já era um coordenador. Porque o meu comportamento ele já era semelhante ao dos coordenadores. Porque eu modulava, eu mapeava as características que eu precisava e eu modulava, né? Eu criava um molde, eu via como que eu precisava ser, como que eles eram e eu fazia igual. Então as pessoas olhavam para mim enquanto estagiário e já me diziam, Henrique, você tem perfil de um supervisor, de um coordenador. Eu acho que você vai, né, conseguir uma vaga dessa. E eu sempre dizia, olha, eu faço a minha parte, eu procuro entregar mais do que eu preciso entregar como estagiário, mas as pessoas precisam ver em mim que eu tenho já capacidade para isso. Há uma frase que nós falamos muito nos dias de hoje que é primeiro ser para depois ter.
Então, se você quer ser um engenheiro, você quer ser um coordenador, né, um gerente, um líder, então antes de ter o reconhecimento, tanto financeiro quanto da função, você precisa ser. Quando alguém na sua empresa pensa assim, bom, eu preciso resolver um problema, eles pensam em você? Quando alguém fala, bom, eu preciso, né, criar um projeto de melhoria contínua, eles pensam em você? Quando alguém fala assim, bom, eu preciso de alguém para liderar uma equipe em uma nova atividade, eles pensam em você? Então esse é o segundo ponto. E o porquê ele é importante? Porque ele vai fazer um link com o terceiro ponto, que é o essencial. Então, às vezes você gera resultado e se fosse através da meritocracia, todo mundo seria promovido. Mas nós sabemos, você conhece na sua família e na sua empresa casos de que não é exatamente dessa forma que acontece. Então, qual é o segundo passo? É as pessoas terem uma percepção sobre você que, de fato, você já é um líder, alguém que trabalha em equipe, alguém bom para resolver conflitos, alguém bom com poder de negociação, alguém bom para, né, em situações de crises, que se adapta bem àquelas situações. Então as pessoas precisam perceber isso em você. Então você, quanto estudante, você pergunta assim, mas eu não tenho uma equipe para liderar, e como as pessoas podem perceber liderança em mim? A liderança, eu vejo ela de duas formas. Há aquela liderança instintiva, tem pessoas que eles nasceram para ser líderes. E tem aquelas pessoas que trabalham, né, o seu comportamento, as suas skills, para chegar aí a um status de liderança. E você pode trabalhar. Mas como as pessoas podem visualizar isso em você? Você é aquela pessoa que está sempre motivando? Você é aquela pessoa que reúne as pessoas, que engaja, que está falando para elas, vamos fazer dessa forma, vamos fazer daquela outra forma? O líder em si é aquela pessoa que consegue motivar as pessoas a comprar a sua ideia, a fazer o que ele está falando, não somente pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo salário, mas porque elas acreditam que aquilo é o melhor. Então, se você consegue ser essa pessoa, eles terão sobre você a percepção da liderança. E o terceiro ponto, e para mim um dos mais fundamentais, um dos principais, que equivale a 50% ou 60% do seu sucesso, é estar perto de pessoas que tomam decisão. Eu não estou falando de forma alguma para você ser puxa-saco. Eu admiro as pessoas que são puxa-saco, porque eu não tenho estômago para isso, mas eu admiro as pessoas que conseguem fazer isso. Mas qual é o fundamento desse terceiro ponto? Talvez você deve ter pensado assim, Henrique, eu conheço pessoas que são muito boas no que fazem, né? No chão de fábrica, na área de qualidade, o analista, que é muito bom no que ele faz. As pessoas o reconhecem como um líder, as pessoas veem que ele tem capacidade para gestão de equipe, que ele se adapta, que ele é criativo. Todo mundo que está ali à sua volta vê que ele tem potencial, que ele já poderia ter crescido. Mas ele não está perto de pessoas que tomam decisões. Ele não está perto de pessoas que podem dar a canetada, aquela pessoa que pode assinar e dizer assim, promove esse cara. Então você precisa sempre entregar mais do que o que foi pedido para você, né? Tentar descobrir qual a percepção das pessoas sobre você. Você pode perguntar para elas, viu, qual a percepção que você tem sobre mim no sentido de liderança, trabalho em equipe, negociação, gestão de conflitos? Pergunte para as pessoas, não tenha medo da devolutiva. Pergunte, isso fará com que você possa crescer cada dia mais. Mas esse terceiro ponto é estar perto de pessoas que podem tomar decisões. Veja o meu exemplo mais uma vez. Na empresa havia 2 estagiários, eu e uma estagiária. Eu ficava no prédio junto com o gerente. E essa outra estagiária ficava em um outro prédio e nós fazíamos parte da mesma gerência. Ela também é muito boa e também foi efetivada na função. Só que ela não foi como coordenadora, ela foi como analista. Né? Talvez havia sim uma diferença nas nossas entregas, mas uma das coisas que eu considero que foi fundamental é que eu estava todos os dias com o gerente. Todo o trabalho que eu fazia, ele estava vendo. Então, na hora de dar a canetada, eu estava perto de quem tomava a decisão. E como você pode fazer isso? Como eu disse, tem os puxa-sacos, mas você não precisa disso. Procure sempre apresentar o seu trabalho, procure sempre se vender, mostrando apenas o que você faz. Você não precisa chegar, né, puxando o saco, mas se você fez alguma coisa, se você gerou o resultado, se você fez além do que precisava, você pode sim estar apresentando os seus resultados. Então são 3 pilares para que você consiga crescer de forma exponencial na sua carreira. O seu diploma ele vai, no máximo, ajudar você a ser escolhido para uma entrevista, a ser qualificado para participar de um processo seletivo dentro da empresa ou para alguma outra empresa.
Então, a partir daí, você precisa gerar